Pergunta seguinte: dar-se-á reproveis a esmola? Então é uma reprovação? Dar esmola é reprovável? E aí os espíritos respondem: não é uma coisa reprovável. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada, a forma que a gente dá essa esmola. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. Então a gente não deve esperar que a pessoa peça esmola. A gente deve ir ao encontro dessas pessoas e prover a esmola para eles. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado este ato. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Então, um serviço prestado com delicadeza vale por 2. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnares a caridade com o orgulho. É isso, aquelas pessoas que fazem uma certa caridade, colocam nas redes sociais, filmam, né, a pessoa recebendo uma esmola. Elas estão fazendo isso com orgulho, então ela acaba perdendo o mérito da caridade. Deve-se distinguir a esmola, deve-se fazer uma diferença entre a esmola propriamente dita da beneficência. Então, uma coisa é a esmola e outra coisa é a beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede, nem sempre aquele que mais precisa é aquele que está pedindo. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muita vez sofre sem se queixar. Então, o verdadeiro pobre, ele não fica se queixando, ele não fica pedindo nada. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, se a gente pensar em atração, tudo aquilo que ama atrai, tudo que odeia repele. O que repele são polos iguais, o que atrai são polos diferentes. Se a gente se sente atraído por alguém, normalmente esse alguém corresponde ao nosso oposto. Se a gente se sente repelido por alguém, esse alguém representa o nosso semelhante. Nós estamos entre os nossos semelhantes. Por isso que nós devemos começar, pela nossa própria vontade, a amar-nos uns aos outros, para que a gente possa cumprir com a lei divina, a lei sob a qual governa Deus os mundos, e aí o nosso mundo será também governado pelo amor, segundo a nossa vontade,
Se a nossa vontade, se a gente estiver atuando, desejando atuar sob a vontade de Deus. Quando a gente diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, depende de nós escolhermos, através do nosso livre-arbítrio, seguir essa vontade de Deus, porque Ele não impõe a sua lei. A lei serve para que a gente aprenda a viver, a gente aprenda que assim é melhor, amando-nos. Acabaremos com as guerras, com os ódios, com a morte, com as traições, e tudo será uma eterna paz. E essa lei divina, ela é tão poderosa que é uma lei na qual Deus governa os mundos. Lembrando que se essa lei é uma lei de atração, e ela é uma lei de atração para a matéria inorgânica, significa que todas as moléculas dos nossos corpos, todos os elétrons, os prótons, os nêutrons, os neutrinos, todos os elementos são atraídos uns aos outros por causa da lei de amor. Ela é uma lei de atração. Então a gente tem que pensar profundamente nesse significado divino, nesse mistério que é revelado aqui no Livro dos Espíritos. Deus governa os mundos, governa o universo com essa lei. Olha que lindo. Todas as nossas partes do corpo, todos os pedacinhos, né, de todas as coisas no universo, no mundo, estão juntinhos pela lei de amor. Não esqueçais nunca, jamais, que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um espírito que é superior, o que o guia e aperfeiçoa, e entre um que é inferior, com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente a esmola, o óbolo que tirais do bolso, ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes, não é? Não vamos ser radicais com os defeitos dos outros. Em vez de votar desprezo, em vez de desprezar a ignorância e desprezar o vício, em vez de votar de desprezo à ignorância e ao vício, instruir os ignorantes, vamos ensinar os ignorantes e vamos moralizar os viciados, instruir os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Então a gente tem que ser brando e benevolente para com aqueles seres mais ínfimos da criação. Os nossos irmãos, também os animais que são nossos irmãos e todo o resto que a gente imaginar como seres ínfimos. Esta mensagem foi dada por São Vicente de Paulo.